Então, nós vamos falar hoje sobre o espírito regenerador. O espírito regenerador. Já falamos sobre a conexão do espírito com a profecia, né? E o seu derramamento e algumas operações não acentuadas, né? Quando a gente fala do espírito regenerador, está na página 13 e 14, né? Nós vamos falar de uma dispensação. No Velho Testamento a gente não vê essa palavra dispensação, porque ele não foi dispensado a toda a humanidade. Mas no Novo Testamento a gente vai entender que a manifestação espiritual do Espírito Santo, ele se torna de fato uma dispensação. A gente vai ver ele sendo concedido a todos os homens. Quando a gente olha para a citação de João, que diz que o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Entra várias questões, né? E uma das características, né, dessa citação é por que o Espírito Santo ainda não havia sido dado, né? Porque Cristo precisava primeiramente morrer, ressuscitar, ser crucificado, para que se cumprisse também, né, a profecia de Joel, que sobre toda a carne ele derramaria do seu espírito. Mas para acontecer isso era necessário que primeiro findasse uma missão, a dispensação de Cristo como homem, né? Depois que finda a missão de Cristo como homem, depois que ela termina, então começa um novo tempo, um novo ciclo. Era necessário, porque a manifestação do Espírito, ela era muito limitada enquanto Jesus estava na carne. Mas ao ser glorificado na morte, Jesus, ele não só pode liberar a descida efetiva do Espírito Santo, como ele também vai assumir um novo posicionamento. E isso é interessante. Jesus vai assumir uma nova posição. Ele morre, ressuscita, é crucificado, ressuscita através do poder do Espírito Santo, finda a sua missão como homem e como filho de Deus na terra. A sua vida limitada, ela termina essa questão da limitação carnal. Eu estava comentando na última aula, né? Nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo como homens. Como Deus, ele poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas como homem, ele estava sujeito a estar em apenas um lugar por vez. Se ele estivesse no Mar da Galileia, ele estava lá no Mar da Galileia. E mesmo quando a gente fala de pessoas que foram transladadas, né, como foi o caso de Filipe, que estava em um determinado lugar, depois se encontrou no caminho do eunuco, né, foi levado, e depois o Senhor já tira ele dali e leva ele para uma ordem missionária, ele já não é mais encontrado ali no caminho. Mesmo assim, ele consegue estar somente em um lugar por vez. Porque como homem, nós estamos sujeitos a estar ocupando um espaço de cada vez. Seria bom, né, se a gente fosse 3, 4, 5, né? Mas daí seriam indivíduos só semelhantes, né? Porque a gente só pode estar em um lugar por vez. Como homem, Jesus também estava nessa limitação humana, como carne, em um lugar por vez. Quando ele é glorificado através da sua morte, a morte de cruz, porque é um projeto de Deus, ele ser glorificado, né? E essa morte glorifica ele como Deus, pelo fato até de após essa morte, ele vai ressuscitar e assumir uma nova forma espiritual. Ele vai assumir uma nova função, que vai ser advogado, né? Advogar as nossas causas entre os homens, advogar as nossas causas, aquele que vai interceder por nós perante os homens, né? A gente já leu essa palavra advocatus, não sei se vocês se lembram, né? Posteriormente, quando a gente falou do Paracletos, né?
que foi ali que surgiu os advocados, né, os paracletos, aqueles que iam assistir, os amigos, né, no tribunal e podiam fazer as suas defesas, né, a defesa dos amigos, né, então ali surge essa palavra advocatos, né, e Jesus ele vai assumir também essa função de conseguir defender quem são os amigos, né. Ele disse assim: eu já não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigos, porque tudo o que o Pai me mostrou eu tenho feito vocês saber, tenho revelado para vocês, né? Então, como amigo, ele também quer nos advogar, quer defender a nossa causa. Então, isso é uma característica que só vai poder se revelar com a sua morte, ressurreição e ascensão. Enquanto ele está na terra, ele não pode exercer essa função de advogar, mas quando ele morre, ressuscita, junto com o Pai, a destra do Pai, ele advoga as nossas causas. Características especiais também, nós podemos ver algumas no Velho Testamento e no Novo Testamento, desse Espírito de Cristo, né? Ou do Espírito de Deus. É que no Velho Testamento o Espírito ele não era universal. Como assim universal? Ele não era a todos. Por exemplo, a gente diz que a água é o solvente universal. Você deve ter ouvido essa expressão, a água é o solvente universal. Em tudo que é lugar, água é água. E ela pode ser utilizada para vários fins. A todos os nomes, né? As Nações Unidas dizem que a água é um direito humano, né? Embora nem todos possuam ela de maneira adequada. Mas assim, o Espírito Santo naquele momento, naquele primeiro momento no Velho Testamento, ele não é dado a todos os homens. Ou seja, ele não é universal. Então, quando a gente fala de universal, a gente está falando de algo comumente a todos. E quando a Bíblia diz que no Velho Testamento ele não era universal, ele não era comum de todos. Ele se manifestava. Por isso que nós não vemos a sua menção tão forte e acentuada no Velho Testamento como no Novo. Ele ainda não é uma dispensação, algo que foi dispensado a todos, né? Ele só é algo que nós vamos entender ele como um pequeno presente concedido momentaneamente a alguns. Tá? Ele também não vai ser algo perpétuo a todos. Tá? Vai ter algumas pequenas exceções de homens que realmente foram espirituais, mas foram muito raros. A Bíblia chega a citar alguns nomes só, né? A gente vai ver que sobre Moisés havia um espírito excelente depois que ele teve aquela visitação lá no Monte Horebe e entregou a vida dele totalmente para Cristo. Mas quando a gente olha no comum, até para os profetas receberem uma resposta do Espírito Santo, eles tinham que fazer todo aquele rito, né? Os sacerdotes, por exemplo, do Urim, Tumim, a invocação a Deus para ouvir uma resposta de Deus a eles, né? O próprio Deus falou até a respeito de Adão, de Miriam e de Arão, né, dizendo com Moisés eu falo face a face, ou seja, um espírito excelente que visitava o próprio Moisés face a face, mas com vocês eu falo por sonhos, visões e parábolas, ou seja, não era algo assim de intimidade, era algo só de proximidade. Não era de intimidade, era de proximidade, ou seja, era praticamente uma visitação. Assim como os anjos chegavam e visitavam, assim era a presença de Deus. Ela chegava, o Espírito chegava e visitava as pessoas e revelava a elas, né? Mas não era um Espírito que a gente possa considerar no Velho Testamento, segundo os eruditos, não era um Espírito permanente, não era algo que permanecia. Mesmo sobre aqueles que a gente vai chamar de separados, nazireus de Deus, quando vocês lêem as citações bíblicas ali em Juízes, por exemplo, de Sansão, a Bíblia diz que o Espírito se apossou, ou seja, havia momentos específicos que eles recebiam a possessão espiritual de Deus sobre eles. A gente vai ver essa mesma expressão em Gideão também, o Espírito se apossou, né? Quando ele estava com os 300, a gente vai ver também essa expressão por Jefté, o Espírito do Senhor se apossou e eles venceram as batalhas. Ou seja, nós vamos ver um espírito de possessão, de posse em determinado momento, mas não um espírito
permanente como no Novo Testamento. Era o momento da busca, era o momento que Deus precisava usar eles, era o momento então que Deus enviava o seu Espírito, e esse Espírito enchia o lugar, enchia os vales, ou enchia esse homem de uma autoridade que eles poderiam entender que aquela unção era sobrenatural, mas era naquele momento para um determinado fim, para um determinado propósito. No Velho Testamento nós vamos ver sempre a manifestação espiritual para propósitos, para determinados fins, né? E grande parte desses pequenos homens em Israel, vamos falar de Israel, né, propriamente dito, para falar da Bíblia, que a gente vai ver recebendo, né, nós vamos ver os profetas, mais comumente, né, os profetas, né, recebendo o Espírito de Deus para revelar aquilo que Deus queria transmitir a outros homens. Reis, não eram todos reis que recebiam o Espírito de Deus, entendam isso, não eram todos reis, mas os reis que tinham uma vida mais íntegra, esses homens recebiam a presença do Espírito Santo de uma forma mais coerente, né? Essa visitação, né? Talvez um dos únicos reis que a gente vê com maior tempo espiritual de presença vai ser ainda Davi, tá? Na Bíblia. Assim, caracterizado, fundamentado, porque a gente vai entender que Davi, ele não só tinha um momento com Deus, mas ele viveu uma vida de intimidade com Deus. Como é que a gente pode ver essa evidência clara na Bíblia? Até quando a gente olha, por exemplo, para os seus salmos, para os seus cânticos, para a adoração que ele fazia, para toda a sua devoção, para todos os seus momentos. Isso é tão forte que ele vai deixar, praticamente a metade dos salmos são cânticos que ele escreveu a Deus, ao Senhor, né? E a Bíblia vai fazer referência que ele tocava a harpa para o Senhor, ou seja, era um grande adorador a Deus, né? Então, ele vai ser uma exceção de um rei que tinha quase que um espírito permanente, uma exceção, escutem bem, alguém que, mas mesmo assim, não era permanente, tá, pessoal? Era a visitação, ele tinha um temor, ele tinha um princípio a mais, né? Mas houve reis também que sentiram e que receberam, né? Nós vamos ver sacerdotes, não todos, mas nós vamos ver uma classe também sacerdotal, tendo essa intimidade, o Senhor visitando eles, né? Quando eles iam levar os seus sacrifícios, ver a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, né? E algumas outras exceções, são pequenas exceções de homens que não tinham nada a ver com profeta, rei e sacerdócio, porém ouviram a voz de Deus e aí tiveram um chamado e uma vocação espiritual para as suas vidas, né? Até, inclusive, nós temos alguns pequenos profetas que não eram filhos de profetas e ouviram a voz de Deus. Então, são pequenas exceções que receberam a presença de Deus e foram movidos para um propósito divino, né? Então, são poucas as exceções, né? Nós vamos ver uma exceção pequena de alguém que recebeu a visitação do Espírito Santo, que foi uma mula, né? Por exemplo, né? Um animal que recebeu, ouviu a voz de Deus, né? Através do Espírito de Deus, do Espírito Excelente de Deus, e transmitiu e falou com o homem, né? Aquilo foi um mover sobrenatural, influenciado pelo poder de Deus. Não podemos negar esse atributo, certo? Mas quando a gente está falando do poder do Espírito Santo de uma forma não universal. Entendam isso, nós estamos falando que no Velho Testamento, gravem isso, o poder do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ela não é uma obra universal. É por isso que a gente vai ver, como a gente viu nas aulas anteriores, que eles sempre se referiam a esse Espírito como o Espírito de Deus, o grande Deus, o poderoso Deus, né? O poder de Deus, entre outras versações que eles consideravam esse Espírito excelente, né? A evidência de ligar o Santo com o Espírito vai acontecer no Novo Testamento. E quando a gente fala do Novo Testamento, a gente vai ver que com a glorificação do Cristo, como nós vimos anteriormente, a sua morte, a sua ressurreição, né? Com a nova função que ele assume,
ele vai trazer a dispensação do Espírito Santo, liberando o Espírito Santo para essa descida, dizendo, ó, eu vou subir, mas eu vou rogar ao meu Pai. Esse é o primeiro ato de advocacia, que é interceder pelos homens, para que os homens não se sintam sozinhos. Ele vai dizer, eu vou, mas eu vou interceder pelos homens, para que o Pai vos mande o Consolador, para que vocês nunca mais se sintam sozinhas. Então entra aqui uma terceira, entra aqui não só a terceira pessoa agora na efetividade humana, porque Deus sempre foi alguém adorado de diversas formas, né? Jesus já havia agora se manifestado como homem, agora ressuscitou e ascendeu como Deus. E agora nós vamos ver a terceira pessoa, né, traçando uma obra entre a humanidade como uma promessa, que é o Espírito Santo, que é a promessa de Joel, né? Ele diz, derramarei da minha carne sobre todo, do meu Espírito sobre toda a carne, né? Então, olha bem, quando Joel profetiza isso, já havia uma consciência de algo que parecia impossível, porque não era todo mundo que poderia receber o Espírito Santo. Tinha que ser alguém totalmente separado, selado, alguém totalmente escolhido, alguém que realmente Deus tinha um propósito para se revelar a ele. Por exemplo, Deus teve um propósito quando se revelou para Noé. Deus teve um grande propósito quando se revelou para quem mais? Para Abraão. Deus teve um grande propósito quando se revelou para alguns homens que nunca tinham ouvido ele, entendeu? E aí ouviram a voz dele com propósitos pré-estabelecidos por Deus. Mas quando Jesus sobe, ele diz que esse poder, ele deseja que ele esteja agora disponível para todos os homens. É que nem nós ir na fonte da água, né? Tu vai lá na fonte e tem alguém lá, vou dar água para ti. Não, tu não, para ti eu não vou dar água. Não, para ti eu vou dar água. Imagina uma classificação no Velho Testamento de quem ia receber ou não esse poder espiritual. E aí Jesus chega e diz assim, ei, a partir de hoje não vai ficar mais escolhendo quem vai tomar água. Todo que tiver sede, que quiser buscar essa água, pode vir na fonte que vai receber a água. A água do Espírito Santo sobre todos os homens vai ser derramada. Então nós vemos Jesus nesse poder, de poder agora ministrar e permitir que todo aquele que desejasse receber o Espírito Santo e abrisse o coração, então ia ter essa manifestação dele. Certo? O que mais que a gente poderia falar do Espírito Santo no Novo Testamento? O Espírito Santo no Novo Testamento, ele, dentro dessa dispensação, a gente vê ali embaixo, ó, no Velho Testamento ele aparece como uma visitação de Deus, como nós estávamos falando. Resposta da busca humana. Vamos dar um exemplo aqui para nós entender claro o que era essa resposta da busca humana. Vocês lembram, quando Davi estava em Ziclag, por exemplo, já foi pregado várias vezes essa passagem. Davi estava lá em Ziclag, as mulheres e os filhos foram todos roubados, né? Os amalequitas tinham levado. Eles ainda não sabiam que eram os amalequitas que tinham levado, mas eles sabiam que tudo tinha sido queimado, não tinham mais nada ali. E eles começaram a chorar. Mas chegou um momento que Davi, ele diz, não, nós temos que parar de chorar, vamos levantar. E vamos adorar a Deus, vamos ver o que Deus vai nos responder. Então a gente vê que não há um espírito permanente que possa dizer que ele estava lá na guerra e disse para ele, volta agora que eles estão sendo roubados. Que nem hoje acontece, a gente está num lugar e o Espírito Santo está nos revelando o que está acontecendo lá dentro da nossa casa. Aconteceu muitas vezes comigo, de eu estar num lugar e o Espírito Santo me revelando o que estava acontecendo. Aqui, lá, enfim. Nesse tempo não tinha, então ali ele teve a sensibilidade de buscar a Deus, uma resposta de Deus, o homem buscando uma resposta de Deus, e essa resposta que viesse, e Deus ia ter que se manifestar através do seu Espírito para revelar ao homem algo. Então ele ora a Deus,
convoca o sacerdote Betário, eles começam a orar, e a louvar, e a tocar o hino do Minho, né? E Deus tem uma resposta daí depois. Deus responde. O Espírito visita ele e responde: vão que eu vou dar tudo de volta para vocês. Vão que eu vou restituir. Aí acontece tudo isso. Então nós vemos ali uma visitação de Deus diante da busca sacerdotal. O sacerdote buscando, os homens buscando e Deus visitando com uma resposta. Velho Testamento, certo? Primeiro uma busca, depois uma resposta. Então, por isso que a gente diz que no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele não era um dom. Ele era só uma visitação, né? Os eruditos, eles afirmam isso, né? Que eles não têm o Espírito Santo no Velho Testamento como permanência, e sim como uma visitação. E agora, o que diferencia o Novo Testamento, né? Jesus, ele diz assim para os discípulos: fiquem em Jerusalém. Até quando? Até que do alto sejais revestidos de poder e recebereis o Espírito Santo em vós. Recebereis. Então eles não iam só ter uma visitação, eles iam receber o Espírito como um dom, como uma permanência, como uma unção efetiva na vida deles. Como uma unção que eles iriam dormir e acordar e ele estaria ali à disposição deles, à disposição de quem buscasse, ou seja, um dom permanente, né? Por exemplo, quando alguém olha para você e diz assim: ai, que dom lindo que você tem. Por que eles falam isso para você? Quando a gente recebe, alguém diz: nossa, tu tem o dom de fazer uma torta, por exemplo, né? Ele fala comigo: tem o dom de fazer uma torta. Então não é uma coisa que eu faço eu posso fazer várias e há uma sabedoria, uma técnica, uma eficiência que demonstre que aquilo está em mim e comigo. E assim é o dom do Espírito Santo quando ele está na nossa vida. Não é só para um momento. Você tem o dom da profecia. Não é só para um momento, é um dom que, se você ficar ligadinho ali, ele pode te usar dentro da igreja, na rua, não tem uma limitação, né? No elevador, de carona, ou dirigindo com alguém, conversando. Ou seja, o dom, ele vai aonde você for, ele te acompanha aonde você estiver e ele vai fazer parte de você, né? Então nós estamos falando de um Espírito Santo que no Novo Testamento ele vem para ficar com os homens, nos homens e ser usado como um intermediário entre Jesus e o Pai em prol dos homens. Então a gente tem aquela ilustração, né? O Espírito Santo está ali orando, falando com Jesus, ele está ali recolhendo as tuas lágrimas. Então, ele leva para Jesus, e Jesus intercede diante do Pai. E aí o Espírito Santo fica ali contigo, te consolando. Fica ali contigo, te ajudando, te abraçando. E aí, Jesus intercede, então, Pai, pelas nossas causas e advoga as nossas causas. Então, por isso que a gente diz que a Trindade, ela não trabalha isolada, né? Eles trabalham juntos, né? Mesmo quando Jesus ele vai dizer aquela revelação, isso é interessante a gente comentar, porque é uma dúvida assim que às vezes a gente pode ter, né? Pai, por que me desamparaste? E não é que o Pai desamparou, o Pai estava presente, né? Embora a manifestação maior naquele momento não era do Pai, a manifestação maior no final da vida messiânica de Jesus como homem era a presença do Espírito Santo. Isso é tão forte que a presença dele era tão evidente na cruz que essa presença teve o poder regenerador de regenerar um dos ladrões que estava sensibilizado pelo poder de Jesus. Porque se não houvesse unção em Jesus, jamais aquele ladrão teria se curvado à presença gloriosa de Jesus, mesmo ele estando na cruz.
Isso traz uma mensagem para o nosso coração. Isso vocês podem ir pensando, imaginando, porque pregar é isso, é vocês, na mente de vocês, cultivarem a palavra de Deus de uma forma viva e eficaz. E quando vocês pensam nessa unção, que mesmo diante das maiores adversidades que a gente passa na vida, essa unção não nos abandona. A gente pode estar passando por uma luta da nossa vida, mas essa unção está ali com a gente. Vocês já ouviram aquela expressão, poxa vida, Deus quer que eu ore para prosperar o irmão e eu estou passando numa luta financeira terrível? E aí o camarada vai lá, ora, o Espírito Santo age, né? A pessoa é abençoada porque a unção é evidente na vida do servo através do poder de Deus. E aí a pessoa está ali na luta, mas a unção é evidente, porque a unção está em nós, através do dom espiritual de Deus que foi concedido de forma permanente, independente das circunstâncias em que estejamos vivendo. Então nós temos esse espírito, para finalizar essa questão do espírito regenerador, né? Como um dom permanente. Nós temos alguns exemplos, né, de também, que foi o Enoque e o Elias, né? Que foram, Deus amou tanto, a intimidade que eles tinham com Deus era tão grande que Deus chegou a tomar eles para si, como a gente vê, né? Então, tu imagina o grau de intimidade que esses homens tinham diante de Deus, a ponto de Deus os amar tanto, né? Deus os amar tanto, mas eram pequenas exceções. Então, resumindo aqui, a gente falou um pouquinho da dispensação de Jesus, né? As características, né? Jesus ter que morrer, ressuscitar, para assumir uma nova posição diante de Deus e dos homens como advogado, né? Esse Espírito Santo no Velho Testamento ele não era universal, mas era concedido a alguns ou a um pequeno grupo. E já no Novo Testamento ele vai ser concedido, né, após a ascensão de Jesus. Jesus sobe e aí ele é liberado aos homens, né, de uma forma agora sem distinção. Daí agora sem distinção está falando que não é por cor, não é por raça, mas é todo aquele que desejar crer e receber ele em sua vida, agora estaria aberto a esse acesso à presença do Espírito Santo, né? E a sua ocorrência no Novo Testamento, ela vai acontecer com uma maior frequência, né? Por isso que ele vai ser tão marcado no Novo Testamento, o poder do Espírito Santo, né? Os discípulos, praticamente todos, vão dar testemunho desse Santo Espírito, desse Espírito que é o Espírito de Cristo glorificado e que é santo e que se apossa deles, né? E quem vai dar essa titularidade, Jesus vai dar essa titularidade, né, do Consolador, do Espírito Santo, né? Nós vamos ver isso mais evidenciado também nas cartas paulinas, né? Paulo citando muito o Espírito de Cristo como um Santo Espírito, um Espírito santo.